Você percebeu outro detalhe do episódio 2 de The Last of Us que prova pra gente que teve sim aquela cena de Joel e Ellie se reconciliando, aquela conversa na varanda aconteceu? Mas e o detalhe sobre o momento que o Joel morre e a Ellie vai lá em direção ao corpo dele? Você sabia que aquela cena é porque a Ellie achou que ia morrer também? Pois é, tem uma revelação sobre isso. Mas e o ponto de que o Tommy na série não conhece a Abby? Ele não viu o rosto dela, não conhece ninguém do grupo dela. Como é que isso vai ser resolvido? Pois é, esses são mais pontos, mais detalhes, referências e segredos do episódio 2 de The Last of Us que você pode não ter notado. Se você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a segunda temporada de The Last of Us. Mais um vídeo de detalhes, o segundo da semana, porque sim, tiveram tantos detalhes, tantas coisas. É um episódio tão importante que precisou desse segundo vídeo, tem muito mais. Então, antes de tudo, não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada da cobertura de The Last of Us. Deixa o like e, é claro, eu quero pedir demais pra você que acompanha o canal, que curte meu conteúdo, que você me ajude lá no prêmio iBest, que é uma premiação que eu tô concorrendo, sim, começou a votação recentemente. Se você clicar no primeiro link que tá no topo da descrição aí, você vai lá na categoria influenciador de cinema, TV e streaming, você pode dar um voto a cada 24 horas e vai ajudar demais, cola lá. E vamos lá, porque é o seguinte, pode até ter episódios de The Last of Us que pode ter alguma cena mais sinistra e mais pesada do que essa da morte do Joel, mas não vai ter nenhum episódio de The Last of Us que vai ser mais desastroso do que esse aqui. Desastroso no nível assim, deu tudo ruim pra todo mundo, só desastre pra todas as pessoas em todos os âmbitos. O desastre, o que acontece de ruim no episódio, consegue ser pior do que no jogo, porque no jogo é só a morte do Joel, na série é a morte do Joel e o desastre da invasão de infectados em Jackson. E aí que vem o primeiro detalhe mais tranquilo aqui, eu quero falar sobre o dia 1º de janeiro, exatamente, meu querido, o primeiro dia do ano, que é quando acontece tudo isso. Sim, a morte terrível do Joel, que é o momento mais pesado da vida da Ellie, e também vai ser o momento mais pesado da vida do Tommy, vem somada com o ataque em Jackson, que destruiu tudo, matou boa parte da população. Tudo isso acontece no primeiro dia do ano, meu querido. Você parou pra pensar nisso? Os caras começaram o ano novo com o pé direito. No episódio anterior, que mostrou o dia anterior, aquela festa que acontece em Jackson, bonita e tudo mais, é justamente a festa de ano novo. Exatamente. Começou de uma forma terrível o ano. A forma mais terrível que poderia começar. Pois é, mas aí vamos seguindo para os pontos mais interessantes, porque falando nesses ataques, nesses desastres, eu quero focar um pouquinho na parte de Jackson ali, porque um ponto importante que eu preciso falar é que já teve outro ataque, ou até mesmo outros ataques de hordas de infectados. Sim, as cenas aqui deixam completamente claro isso. A gente vê como eles se preparam desde o início do episódio, com a assembleia lá, do pessoal tudo reunido ali, o Tommy falando para eles se prepararem, mas mais do que isso, a tática deles para destruir a horda, para jogar os barris, aquela prancha ali pra jogar os barris mais pra longe. E mais do que isso, essa estratégia que a gente vê aqui, numa cena bem rápida, passageira, deles segurarem os portões, colocando ali caminhões com caixas, com muito peso, e ainda alguns tratores atrás calçando os caminhões, sendo que eles colocam calços, né, estacas de madeira na roda dos tratores, para os tratores não arrastar pra trás. Isso aqui é estratégia clara que mostra que eles já foram atacados outras vezes e já tiveram situações pra ter que fazer esse tanto de redundância aqui. Uma comunidade como essa que nunca foi atacada não ia fazer isso aqui, colocar o caminhão, depois colocar peso em cima do caminhão, depois colocar um trator pra segurar o caminhão, depois colocar um calço na roda do trator que tá segurando o caminhão, fora os lança-chamas preparadíssimos e alinhados, com toda a estratégia alinhada, que a gente não vê só o Tommy usando, mas outros 3 ali de Jackson também usando. Isso claramente mostra que eles já tiveram experiência com isso em outras situações, só que a diferença é que provavelmente já tiveram outros ataques menores. Esse aqui deve ter sido o maior ataque. O que eles se prepararam aqui foi pro nível de ataque que eles já tinham recebido, mas esse nível aqui acabou destruindo tudo porque foi muito maior do que eles esperavam. Pois é, mas aí disso, eu quero seguir pra uma cena que foi polêmica, a falta dela no primeiro episódio. Que esse episódio 2 complementa e traz uma prova que eu vi que pouca gente notou, que é a cena, a famosa cena da conversa de Joel e Ellie na varanda. Esse episódio 2 provou pra gente, quando o episódio 1 saiu, depois da festa lá, a gente só vê a Ellie avistando o Joel na frente da casa de longe ali, e depois corta pra uma cena dela passando do lado dele ali, como se ela estivesse ignorando, trazendo a ideia que não teve a conversa entre eles, sendo que teve. No caso do início desse episódio 2 agora, a gente tem a cena do Jesse indo lá encontrar a Ellie, né, na garagem da casa do Joel, onde ela tá morando, e de início a gente já tem ela falando do Joel de uma forma mais leve, ela conversa um pouco mais aberta a falar pelo Joel, que significa que alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho, e principalmente, antes dela abrir a porta, quando é introduzida ali que ela tá acordando e tudo mais de
de manhã. A gente observa bem o quarto dela, como é que tá. E a gente tem um foco no quê? No violão, meu querido. Exatamente. A primeira imagem do quarto dela, quando foca nessa cena dela, é o violão. Antes mesmo dela acordar, o violão tá lá posicionadinho, bonitinho no quarto dela. E no primeiro episódio, o Joel tinha ido lá pegar esse violão pra poder consertar ele. E a última vez que a gente viu o violão foi justamente na cena que todo mundo achou que não teve a conversa de Joel e Ellie. Tava na mão do Joel. Pra esse violão ter ido parar lá dentro do quarto, com certeza significa que houve a cena de conversa, de reconciliação entre Joel e Ellie. Pelo menos algo próximo disso. Que é uma cena muito marcante e importante do jogo. E que muito provavelmente só não apareceu e não deram tantas pistas no primeiro episódio porque deixaram guardado pra depois. Mas a pista do violão é extremamente clara. Eu te garanto que essa cena tá na série. E digo mais, é bem possível que essa seja uma das principais cenas pra encerrar a história. Que eles vão guardar por um bom tempo, né? Mas aí, aproveitando que a gente tá falando do Joel, eu quero falar de um outro detalhezinho importante em relação a ele. Porque assim, a gente tem o Joel triste com tudo isso que tá acontecendo justamente porque ele considera a Ellie uma filha. E tá distante dela é muito ruim pra ele. A prova é que na primeira temporada ele salvou ela do hospital porque ele considera como uma filha. Ele substituiu a imagem da filha, que é a Sarah, que morreu, pela Ellie. Só que aí tem um outro ponto que ficou mais claro agora na série. Eu quero falar sobre a Dina como segunda filha. Sim, no jogo a gente não tem a interação do Joel e da Dina, e na série não só fizeram a interação do Joel e da Dina, como fizeram a Dina ser extremamente importante pro Joel, a conexão deles ser gigantesca. E esse episódio 2 provou mais ainda que ela como se fosse a segunda filha. Se for dizer assim, é a melhor forma. Lá no primeiro episódio a gente vê a cena bonitinha deles, a interação deles, como o Joel se preocupa em ensinar ela e tudo mais, pra que ela evolua ali dentro. Ele trata ela muito bem. Depois disso, no início do episódio 2 a gente vê que ele saiu em patrulha junto com a Dina, que reforça mais a proximidade entre os dois. E ainda tem a outra cena, que é no momento depois que eles já resgataram a Abby e já despistaram a Horda, que eles estão prontos pra poder voltar pra Jackson. Só que eles avistam ali de longe Jackson completamente destruída e atacada. Ali o Joel vê perigo e um dos motivos, não é o principal, mas um dos motivos que ele decide não voltar pra Jackson é porque pode ser mais perigoso pra Dina pra voltar pra Jackson. A Abby era só uma sobrevivente aleatória ali, que ele provavelmente se preocuparia com ela e tal, mas a principal preocupação dele era colocar a Dina em segurança, como uma segunda filha mesmo que ele tem. É bem interessante ver isso e como vai ser importante pra Dina também ajudar ele nessa vingança na série, né? Pois é. Mas assim, falando em vingança, falando sobre esses outros pontos, tem um ponto que dificulta um pouquinho a vingança, que é um outro detalhe agora relacionado ao Tommy. Porque no jogo, o Tommy tá presente lá na situação de morte do Joel, exatamente. Então uma das grandes polêmicas da galera e reclamações, nossa, mudaram o peso da morte do Joel pro Tommy, não vai ser tão pesado, ele não vai querer vingança porque ele não tava lá. Meu querido, ainda é a morte do irmão dele, ainda é o corpo do irmão dele que ele vai receber lá. Ainda assim, teve outra situação junta pra ele ficar mais indignado ainda, que foi o ataque a Jackson. E outra coisa, que lá no jogo ele nem participa, ele nem vê o irmão dele morrendo, porque ele tá apagado na hora. Não é como se ele tivesse visto a cena igual a ele, não. Concordo que no jogo tem um peso a mais relacionado ao Joel, mas na série ele tem muito mais problema na cabeça dele. É uma situação muito mais desastrosa na série pra ele do que no jogo. Então ainda acredito que vai ter uma vingança, mas a grande diferença é que Tommy na série não conhece Abby. Pois é isso, eu acho que esse é o principal ponto que dificulta a vingança, porque o motivo ele tem, mas ele não conhece nem Abby, nem ninguém do grupo dela. No jogo, apesar dele estar apagado na hora que a Abby mata o Joel, ele viu a galera antes disso, tá? Ele chegou lá, ficou, e só depois que descobrem que é o Joel lá que apagam, tal. Se não me engano é a Nora, né, que apaga o Tommy lá, então ele sabe quem que é a galera ali. Na série, além dele não saber o motivo do porquê esse povo aleatório matou o irmão dele, nem a Ellie saber também, porque não deu tempo do discurso da Abby ser ouvido pela Ellie. Além disso, ele não sabe nem quem que foi. Então da mesma forma que a Ellie vai ter que utilizar da Dina e as pistas que ela tem, como a gente viu no trailer do episódio 3, porque ela que sabe o nome, ela que viu algumas coisas, viu WLF, da mesma forma que a Ellie vai ter que usar ela, o Tommy também vai ter que usar as informações dela. E assim, no meio desse caminho também temos algumas outras mudanças, que eu vi algumas pessoas questionando isso, e eu preciso trazer esse detalhe importante aqui, porque tem uma explicação. Eu quero falar sobre os outros membros do grupo da Abby. Sim, porque no jogo a gente tem outros membros envolvidos nessa cena da morte do Joel, que simplesmente na série eles só se resumiram aos 5 ali, a Abby mais 4. Eles simplesmente tiraram essa galera, excluíram aqui da história da série. Um grande exemplo é o Jordan, né, que parece que não vai existir na série de qualquer forma. No jogo ele tá ali envolvido na situação, e na série a gente viu que a Ellie, quando vai ser imobilizada, ela corta o rosto do Manny. No jogo, quem parte pra cima da Ellie pra imobilizar ela quando ela chega é o Jordan, e é o rosto dele que ela corta, e depois, mais pra frente, a gente vê ele sendo morto no meio do caminho, fora mais alguns
os outros. Isso aqui claramente é uma estratégia da série de não precisar passar por esses elementos de gameplay. No jogo tem tanta pessoa assim do grupo da Abby pra gameplay durar mais, pra ser mais dinâmico. Você vai matando um por um, vai chegando no meio do caminho, você encontra um morto, encontra outro morto. Como eu já disse aqui várias vezes, na série não vai existir exploração de não sei o que, pega item, junta item, pega item, não sei o que. Ah, encontrou um morto aqui, não sei o que. Matou mais um morto aqui, passa pela fase tal, sobe, não sei o que. Não tem isso. Na série tem que ir direto ao ponto das tramas principais, então deve se resumir só as vinganças em cima de Owen, Mel, Nora e Manny. Mas assim, voltando pro Joel, a gente tem uma outra coisa sobre aquela cena que é lamentável, é agoniante. Agoniante porque eu tô falando da morte dele mesmo, porque tinha como o Joel se salvar, mas assim, o ponto dele se salvar não era nem aqui, porque aqui realmente não tinha como ele sair daqui e se salvar nem nada do tipo, mas tinha como ele ter se salvado disso antes, se ele tivesse tomado uma atitude 5 anos atrás lá no Hospital dos Vagalumes. Aí você deve pensar, ele poderia ter matado todo mundo, ele nem ia dar conta de matar todo mundo do Hospital dos Vagalumes. Não, não era isso. No caso, seria ter matado as duas enfermeiras. Quando o Joel invade a sala de cirurgia, que eles estão com a Ellie ali já sedada pra começar tudo aquilo, ele encontra o doutor, que é o pai da Abby, é o Jerry Anderson, e duas enfermeiras preparando tudo. Na cena, o doutor vai pra cima do Joel com um bisturi, que inclusive o Joel mata ele, isso aqui dá pra considerar legítima defesa, porque ia tentar contra a vida dele. Esse é um outro detalhe do episódio, porque a Ellie mente pro Joel, tá? Inclusive ela nem deve saber da informação, ela fala que matou o pai dela sem que ele pudesse se defender, sendo que ele tentou se defender sim, ele tinha um bisturi. Na vida real, se um bandido ameaça uma pessoa com uma faca, a pessoa tem uma arma, ela tem o direito de atirar pra proteger a própria vida. Mas a grande questão é que eu nem tô tentando passar pano pra Joel não, porque ele matou um monte de vagalume, até gente de costas, gente rendida lá no corredor, ele matou, e ele devia ter feito mais ainda. Ele devia ter sido mais frio e mais maldoso aqui. Assim ele poderia ter protegido sua própria vida. No caso, essas duas enfermeiras que sobram, pelo que parece, elas foram as principais que entregaram pra Abby os descritivos de quem é o Joel. Essas informações, de cara de barba, tal altura, tal idade, tudo aquilo bonito. Porque pelo que a Abby fala com o Joel na conversa antes de matar ele, dá a entender que foram as enfermeiras que passaram toda essa informação pra ela, que foi quem viu o Joel mais de perto, o rosto em detalhe. Então assim, se o Joel mata elas antes, a Abby não teria todas essas informações. Provavelmente ela teria alguma outra, mas menos, ia ser muito mais difícil de encontrar ele, e aí seria outra circunstância que o Joel poderia ter mais chance. Sim, mas aí, indo um pouquinho pra Ellie e o envolvimento dela nessa cena, a gente tem uma questão muito importante que eu preciso trazer, que foi confirmada, inclusive, pelo showrunner da série. Eu quero falar sobre o ponto de que a Ellie achou que ia morrer. Ela achou que ia morrer também, exatamente, isso tá confirmado. Nessa cena, depois que o Joel é morto pela Abby, tipo, ela crava o negócio lá e tal, no caso, antes dela, né, a Ellie tá sendo segurada lá à distância, e depois, quando eles estão saindo, o Manny vai dar um chutão, quebra a costela dela ali, ela fica meio sem ar, a gente até escuta o crack, assim, né, no trailer do episódio 3 a gente vê que realmente a costela foi quebrada, porque ela tá lá em recuperação, com o dreno, né, tirando o ar e o sangue ali. Nesse momento, ela ficou sem ar e tudo acontece. Ela literalmente foi rastejando até o Joel com muita dificuldade pra abraçar ele e ficar juntinho, porque ela achou que ela ia morrer também, e ela queria morrer ao lado do Joel, pra que os dois morressem juntos. Quem confirmou isso foi o Craig Mazin, o próprio showrunner da série, de que realmente a Ellie achou que ia morrer naquele momento também. Pois é, você sabia disso? Coloca nos comentários. Comenta aí o que você acha desses outros detalhes, desses outros pontos. É muita coisa aqui, um episódio desse rende de pontos, então na próxima semana vai ter mais ainda, episódio 3. Então não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e já já eu tô de volta. No mais é isso aí, um abraço, fui!